Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre o método PBL, que é o método que eu tenho na faculdade. Eu vou explicar pra vocês o que é o método PBL, vou falar também a minha experiência com o método PBL e a experiência de algumas amigas também que têm esse método. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e se forem tendo algumas dúvidas durante o meio do vídeo, já deixa nos comentários que eu vou responder você, tá bom? Bom, vou começar falando o que é o método PBL então, né? O método PBL é um estudo individualizado do próprio aluno, em que envolve discussão em um grupo e tutoria. Entendi nada. Vou explicar pra você certinho pra você entender de forma legal. Basicamente, eu vou falar como funciona na minha faculdade primeiro. Na minha faculdade, a gente tem o método PBL, mas ele é misto. Então, a gente mistura o PBL e o método tradicional. Então, não é só PBL. E é exatamente esse método, que é o método misto, que eu gosto e que eu me adaptei demais, demais, demais. Por quê? Gente, a gente começa, então, tem uma aula, por exemplo, de biologia celular e a gente vai aprender sobre proteínas. Nessa aula que a gente vai aprender sobre proteínas, a gente vai ter a abertura de um caso, em que a professora vai entregar uma folha com um caso pra gente. Mariana tem tantos anos, tá sentindo isso, isso, isso. Enfim, sobre aquilo, né? Eu lembro que isso foi uma das primeiras aulas da faculdade que a gente teve, e o caso de proteínas estava falando sobre fenilcetonúria, que era uma doença, né? A gente teve que descobrir depois o que era essa doença, mas que era descoberta no teste do pezinho, e a gente tinha que pesquisar, né, sobre proteína, porque a fenilcetonúria é uma doença que tem relação com as proteínas, né? Então a gente usou a fenilcetonúria, que é essa doença, para falar sobre proteína e para estudar sobre proteína nesse caso. A gente abriu o caso, né, e discutimos com a turma, eu não sei o que é, eu acho que proteína é isso, né, um conjunto de aminoácidos, aí o outro fala uma coisa, é tudo senso comum, sabe? Você fala o que você sabe de vida na abertura de caso. E aí no final da aula a gente monta várias perguntas, o que é proteína, função das proteínas, estrutura das proteínas, isso. A gente monta perguntas para no fechamento a gente responder essas perguntas que a gente montou. E aí o que acontece? A gente tem um tempo, normalmente uma aula para estudar, né? Então, às vezes a gente tem uma aula de manhã, a gente tem a manhã inteira de aula dessa matéria, e aí não vai ter a aula e a gente vai ter a manhã inteira para estudar sobre aquilo. Então eles trocam, né? A gente chama isso de pró-estudo, que a gente troca a aula por esse momento de estudo individualizado. Aí cada um pode ser na sua casa, você não precisa ir, sabe? Tipo, não... você pode faltar na faculdade, não ir na faculdade, que tá tudo bem. E depois, na próxima aula, a gente já tem o fechamento, que é quando a gente fala o que nós aprendemos, né? Você pesquisa em livro, você pesquisa em artigo, você pesquisa não sei onde, pesquisa em um monte de lugar, às vezes até a professora dá dicas, né, de livros pra gente estudar e pesquisar sobre proteína, e aí no fechamento a gente fala o que nós entendemos. A gente responde todas aquelas perguntas, então eu tenho que ir no fechamento sabendo responder todas aquelas perguntas que foram feitas no final da abertura. Assim que a gente cria um raciocínio. Fulano acrescenta, alguém do seu grupo acrescenta uma coisa que você não tem, porque ele lê um artigo que você não leu. E isso que é legal. A gente compartilha informação, sabe? A gente não estuda todo mundo a mesma coisa, isso que é muito bom. E aí depois disso a gente tem a conferência, que é uma aula que a professora dá pra falar pra gente, fazer tipo um resumão de tudo, um fechamento, o que é mais importante daquela matéria, e aí é essa aula que cai na prova. Então, assim, é muito boa essa conferência no final, e aí que entra o método tradicional de aula, em que o professor tá na lousa, explica, e o aluno sentado escuta. Aí que entra o método tradicional, né, na minha faculdade, é nessa aula que os professores dão pros alunos. Isso é como funciona na minha faculdade. Eu conversei com uma amiga ontem que estuda na FEMA, e lá é 100% PBL, e ela disse que é um pouco complicado 100% PBL, porque você estuda sozinha, aquele conteúdo também tem abertura do caso, você estuda sozinho, e não tem essa aula no final. Então, assim, por exemplo, eu tô num grupo, na tutoria 1, por exemplo, grupo 1, e eu tenho um amigo que tá no grupo 2, ele aprofundou o assunto muito mais do que eu. E aí, na prova, não tem um fechamento, tipo, não tem aquela aula que cai na prova. Tudo daquela matéria cai na prova. Você não sabe até onde que pode cair, até onde você deve se aprofundar para estudar para a prova naquele momento, entendeu? Então isso eu acho que é complicado, porque você não tem cai daqui até aqui, não, cai tudo, sabe? E aí você tem que se desdobrar para tentar entender o que seria esse tudo. Seria doença? Seria risco das doenças que relacionam com a proteína? Ou seria só o básico de proteína, tipo só proteína? Ou será que cai a doença fenilcetonúria também? Sabe? Não tem isso. Então, os professores não dão esse limite de matéria, sabe? Tipo, cai proteína, cai isso, cai aquilo, não. Eles, tipo, se o fulano estudou sobre a doença e eu não, pode ser que na prova caia ou não. Mas aí, se cair, ele vai saber ou não.
Então acaba sendo um pouco injusto do meu ponto de vista. Por isso que eu acho que essa aula no final é importante pra gente delimitar um conteúdo daqui até aqui. Tipo, cair essa aula e você teve a aula, todo mundo teve a mesma aula, então tá justo pra todo mundo tá alinhado no mesmo conhecimento, entendeu? Todo mundo teve a mesma aula, tem a mesma oportunidade de ir bem na prova. E não que cada um estudou de uma forma diferente e a prova, seja lá o que for cair, você tem que saber. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o método misto, ele é muito mais eficiente. É um método que, de fato, te cria essa independência acadêmica, porque você não depende de professor. Durante a abertura e fechamento, os professores não dão palpites, tá certo ou errado aquilo que você falou. Eles te guiam, te conduzem. Só na conferência que eles, assim, batem o martelo e falam, é dessa forma. E aí você vê se tá igual o que foi discutido na tutoria. Então, tem muito isso, sabe? Tipo, os professores, eles conduzem na tutoria. Oi, amor. Os professores conduzem na tutoria, mas não é na conferência que eles batem o martelo e falam da matéria mesmo de forma completa. Gente, olha a Amora. Tentando arranjar um cafofo. Tá difícil aí, fia. Bom, então a minha amiga disse que tem as vantagens e tem as desvantagens do método PBL. Eu acho que de forma geral tem mais vantagem, porque de resto você se adapta, entendeu? Você estudar sozinha é uma adaptação, porque você não sabe por onde começar e não sabe até onde tem que ir, né? Eu acho que essa é uma das grandes dúvidas da galera que faz e participa mesmo, né, do método PBL, porque você começa a estudar e quando você estuda sozinho, você não sabe até onde você tem que se aprofundar. Então você não sabe se você vai mais até aqui e mais pra frente a gente vê aprofundado ou se você já vê tudo. Porque, gente, tudo muito aprofundado é muita coisa, não tem como, sabe? No começo da faculdade eu lembro que eu ficava muito assim, atônita, porque eu fiquei, gente, o que eu tenho que estudar? Proteínas, estudei o que é, função, isso. Estudei o básico da doença e da fisiologia. Tá, e agora? Como a proteína é produzida, transcrição, tradução, RNA mensageiro, gente, tudo isso cai nos mínimos detalhes. Então, assim, até você se adaptar e ver até onde você tem que estudar, eu acho que é um processo. Porque eu comecei a perceber a forma que funcionava para eu estudar, como e quando, na verdade, né? Foi, tipo, meses atrás, um pouquinho antes de acabar as férias, né? Nas últimas provas, na P2. Então, assim, é muito difícil porque você não sabe até onde tem que ir, sabe? E às vezes, se você perguntar pro seu professor, ele pode te auxiliar e te ajudar, né? Pelo menos na minha faculdade, eles auxiliam e ajudam muito, eles são incríveis. A gente chega e pergunta, mas eu não sei se eu tenho que me aprofundar nisso. Tem professor que fala, não, esquece isso, tipo, nada a ver, sabe? Você não precisa estudar isso. Isso a gente vai ver em outro momento. Síntese e secreção de insulina a gente teve também, que é um assunto muito fisiológico. Então, às vezes, eu usava muito o YouTube pra me ajudar. Porque o YouTube, ele tem vídeos de forma mais simples de você entender. E para o fechamento de caso, é muito bom que você entenda. Não leva tudo escrito sem entender nada, porque vai chegar lá na hora a professora vai te perguntar e você vai ter que saber o que falar. E você tem que explicar, porque se você não explicar, se você ler, você perde ponto também, sabe? E outra coisa que eu acho muito legal é que o método PBL, muita gente que é tímida teme o método PBL, né? Porque você tem que falar no método PBL. Não tem jeito, gente. Não tem jeito mesmo. Gente, tive que mudar a câmera de lugar porque apareceu a mensagem de que tava acabando a bateria e parou de gravar. Mas continuando. Se você não falar no método PBL, você tira 0. Simples assim. Não tem mais, não tem menos. Simples assim, você tira 0. Porque na minha faculdade, a nota máxima do boletim é 10, né? Só de participação de pequeno grupo, que é da tutoria, vale 2. Então, se você não participar, as suas notas vão diminuindo. E aí, se você tirar 0 em participação de pequeno grupo, se você não falar nada, você já tá com 8. Isso se você tirar 10 em tudo. E a média na minha faculdade é 7. Então, olha como é importante a nota de participação de pequeno grupo, sabe? É importante você falar. Eu era muito tímida no começo, eu lembro que, como vale 2, né? Cada aula eles dão uma nota pra você, no final soma tudo e faz uma média. Mas eu lembro que na minha primeira aula de pequeno grupo, eu tava muito tímida, eu não conhecia ninguém do meu grupo. Eu tava com um pouco de medo da professora, que ela parecesse meio brava, mas depois eu vi que não. Eu tirei 1,6 com ela, porque eu não falei muito, eu falei pouco, né? Então, toda aula é tipo, você tá sendo avaliado, né? Dependendo da sua nota. E é bom que você tire 2, né? Pra com que você vá bem no boletim no final das contas, porque essa nota ajuda demais, demais mesmo. Uma coisa que é importante falar pra vocês também é sobre interromper, né? Às vezes, como é um grupo inteiro falando, levanta a mão, um fala, depois o outro complementa e tudo mais. E assim, se você interromper seu amigo, pelo menos na minha faculdade, os professores tiravam ponto. Seu amigo tá falando, você fala, não, mas não é assim, é assim, assim, assim. Além de ser super arrogante e ser super deselegante, né? Fica um clima estranho na sala, porque você acabou de interromper seu amigo que tava tentando falar.
você vai perder ponto, porque isso tá num dos critérios, tá? Do método PBL, da tutoria. Essas coisas de interromper, de socialização mesmo, como que o grupo envolve entre si, como as pessoas do grupo se tratam, se respeitam, se ajudam, se complementam, tudo isso envolve também, tá? Mesmo se você não souber o que falar, se você fala, tipo, eu li isso, mas eu não tenho certeza se tá certo, fala o que você entendeu, sabe? A participação é importante, não precisa estar 100% certo, mas participe. Enfim, gente, de forma geral, é assim que é na minha faculdade, o misto, né, que tem o método PBL de você estudar de forma individualizada, mas também tem as aulas que ajudam muito no momento da prova. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre esse método, deixem nos comentários. E é isso, gente. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.